Olá, boa noite para você. A Record dá sequência às sabatinas com os candidatos a prefeito da nossa região. As entrevistas são ao vivo no SP Record, com transmissão simultânea no Play Plus. Esse conteúdo, na íntegra, será reapresentado no Balanço Geral e estará disponível no canal da Record Interior no YouTube. Nesta sexta-feira, encerramos o ciclo de entrevistas com os candidatos a prefeito de Franca. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, com a presença de representantes dos partidos. Cada candidato terá 19 minutos para apresentar as propostas de governo e 1 minuto para as considerações finais. Hoje, quem participa da sabatina é Mariana Negri, do PT. Mariana Negri é advogada, servidora do Ministério Público do Estado de São Paulo, tem 38 anos, é casada e mãe de 3 filhos. A Federação Brasil da Esperança reúne os partidos PT, PCdoB e PV e tem como candidata a vice-prefeita Flávia Mildres, do PCdoB. Candidata, seja bem-vinda, seu tempo começa a contar a partir de agora. A primeira pergunta que eu tenho para a senhora é: por que a senhora quer ser prefeita de Franca? Bom, primeiramente, boa noite, Rafael, boa noite para toda a equipe da Record, que nos acolheram muito bem, boa noite para quem está nos assistindo. Eu quero ser prefeita de Franca porque eu acredito que é possível a gente fazer uma gestão diferente na nossa cidade, fazer uma gestão mais humana, mais acolhedora. Eu acredito que a gente precisa cuidar das pessoas que estão lá, cuidar das crianças, dos idosos, ter um olhar feminino. Franca nunca teve uma prefeita em toda a sua história. Esse ano Franca completa 200 anos e nunca foi gerida por uma mulher. E eu acredito que chegou a hora da gente colocar a sensibilidade da mulher no poder, mostrar para as nossas meninas, para as nossas mulheres que elas podem ocupar todos os espaços, que elas são capazes, que elas podem chegar lá e ter esse cuidado com as pessoas. Se a gente... vamos nos transportar agora para o dia 1º de janeiro de 2025, a senhora sendo eleita, qual vai ser o primeiro ato de governo? Franca tem algumas urgências muito importantes que a gente precisa dar conta. Eu acho que a principal é a saúde. Nós temos uma fila imensa de cirurgias eletivas, nós temos pessoas, nesse momento, pessoas aguardando vaga para internação nas UPAs. Essa é a principal urgência, sentar com os prestadores de serviço e resolver essa questão o mais rápido possível. Candidata, antes da gente falar aí de plano de governo, aprofundar os assuntos, inclusive aí na área da saúde, ontem eu fiz essa pergunta para o seu colega do PSOL e a senhora também é de um partido de esquerda, vou fazer a mesma pergunta. Os partidos de esquerda normalmente eles se unem, né, nas cidades ou no governo, nas eleições em geral. Na capital paulista, o PT está ao lado do PSOL, aqui em Ribeirão Preto, o PT está ao lado do PSOL. Se a gente até avaliar no governo federal, o PSB, que tem um candidato em Franca, está lá com o vice-presidente Geraldo Alckmin. O que aconteceu em Franca? Não teve um acordo? Nós não conseguimos chegar num acordo que contemplasse todos os envolvidos. Nós temos hoje 5 candidaturas progressistas, mais 4 mais conservadoras, então a direita também não conseguiu essa unidade, mas isso vai muito da realidade de cada partido, a situação local. Nós tivemos esse momento de busca, infelizmente não foi possível um consenso, como foi, por exemplo, na capital, mas eu acredito na força do campo progressista. Bom, candidata, se a gente analisar o quadro eleitoral aqui nas 5 principais cidades da nossa região, Ribeirão Preto, Franca, São Carlos, Araraquara e Barretos, além da senhora, que é candidata em Franca, tem sua colega do PT, a Eliana Onaim, em Araraquara, e em Barretos tem uma outra mulher, que é a Tatiane Musetti, do PSDB. São 3 mulheres, em contrapartida a gente tem 23 homens concorrendo nessas 5 cidades ao cargo de prefeito. A representatividade da mulher ainda é baixa no Executivo Municipal. Como é que é possível quebrar essa barreira? A representatividade é muito baixa, as dificuldades são imensas. Em Franca, eu sou a única candidata mulher. Você acabou de dizer que nos outros municípios não é diferente. Existe uma luta para a gente atrair mulheres para a política, por isso, inclusive, da importância dessa candidatura. A gente quer transformar Franca numa cidade melhor, mas, além disso, a gente quer mostrar que é preciso representatividade e é preciso... as mulheres são 53% do eleitorado francano. A gente precisa se ver representado não só na prefeitura, mas na Câmara de Vereadores também. Vamos começar a falar agora do plano de governo, então. Vamos falar de saúde. Bom,
No plano de governo da senhora, a senhora disse que aposta no programa de saúde da família, quer reforçar o atendimento primário, seriam pelo menos 100 equipes. Como é que seria feito isso? Era buscar ajuda com o governo federal? Sim, o agente de saúde da família, ele pode ter até 95% do salário das verbas trabalhistas subsidiadas pelo governo federal. Depende de projeto, depende da prefeitura ir até Brasília, sentar no Ministério da Saúde, então não é automático, mas é uma coisa que nós iremos fazer logo que entrarmos. Então, no início da sabatina, eu falei de coisas emergenciais que a gente tem que resolver. O agente de saúde da família, ele funciona a médio prazo, é para que amanhã a gente diminua o número de pessoas precisando de um leito de internação, é preciso para amanhã a gente ter menos pessoas precisando de cirurgia, mas ele é fundamental, o custo é baixíssimo, tem o subsídio do governo federal e ele tem um potencial de economia para o SUS enorme. Mas precisamos, ao mesmo tempo, tratar das questões emergenciais da saúde. Falando dessas questões emergenciais, né, a senhora disse aí de cirurgias logo no início, e eu também fiz essa mesma pergunta para os outros candidatos, porque é uma lista que está no site da Prefeitura, é uma lista pública, né, que aponta aí que Franca tem aproximadamente 15.300 pacientes esperando por cirurgias eletivas. Cirurgias eletivas são aquelas que não são consideradas de emergência, mas para quem está precisando, imagino que seja um grande incômodo e pode até depois gerar uma emergência. Como é que a senhora imagina, né, o que vai fazer para tentar resolver essa fila de espera dessas pessoas que estão aí aguardando? É emergencial e a gente vai ter que atacar por vários ângulos. A gente precisa sentar com os prestadores de serviço, no caso de Franca, hoje o principal prestador SUS é a Santa Casa. A gente precisa sentar, conversar, chegar num modelo que contemple melhor a Santa Casa, que contemple o município, porque a gente precisa fazer essa fila andar. Mas buscar outras formas, buscar vagas, se necessário, em hospital particular, buscar recursos junto ao governo federal. Existe um programa chamado Mais Especialistas que a gente pode trazer para Franca para ajudar na diminuição dessa fila. Porque a gente tem cirurgias que dão para ser feitas por mutirão, a gente consegue trazer um mutirão da catarata, por exemplo, e diminuir essa fila. É um problema grave, difícil, mas que vai exigir várias soluções, por vários ângulos, mas que a gente precisa enfrentar logo no 1º de janeiro. Candidata, antes da gente mudar de assunto, uma outra proposta no seu plano de governo seria alterar o horário de atendimento de algumas unidades de saúde para poder atender pacientes no final do dia e início da noite. Sim, a gente tem uma dificuldade muito grande com as consultas que são preventivas, que diminuem a necessidade de uma vaga de internação lá na frente. Por exemplo, o pediatra de rotina, para que a criança não precise ir para um pronto-socorro. As mães, nesse exemplo, têm muita dificuldade de faltar do trabalho para levar numa consulta às 10 da manhã, às 2 da tarde. Então, o que a gente propõe é um horário estendido, que as UBS já ficam abertas até às 7 da noite, mas não existem consultas nesse horário. A gente, pelo menos ali das 5 às 7, ter consultas com alguns clínicos gerais, ginecologistas, pediatras, para que a gente consiga atuar na prevenção sem penalizar a população que tem trabalhos que não permitem que a pessoa fique saindo para ir ao médico, para levar o filho ao médico, os idosos ao médico. Então, essa é uma proposta para o bem-estar da população e que não causa custo a mais. A UBS já fica aberto, seria só uma questão de adequar o horário. Candidata, antes da gente ir para o próximo tema, vou propor o mesmo desafio que eu fiz para os seus outros colegas, para a senhora defini-los em uma palavra. Vou começar com o Alexandre Ferreira. Respeito muito o tempo que ele atuou como prefeito, já há 8 anos, mas agora é hora de mudar. Doutor Biali. Uma pessoa muito educada, foi um bom deputado, mas também precisa passar o bastão. E o João Rocha? O João Rocha, eu acho que ele adotou nessa eleição um radicalismo que não faz bem para Franca e talvez nem para ele. E o Guilherme Cortes? O Guilherme é um excelente deputado estadual, um deputado importante para o campo progressista e a gente não pode perder ele da Lesp. E a Mariana Nega? Eu sou uma mulher corajosa, mãe de 3 filhos, que tenho muita vontade de melhorar a nossa Franca. Vamos falar agora de transporte público. Tem um problema bastante complicado na cidade, que é o contrato com a empresa São José, né, que foi rompido, foi anunciado pela Prefeitura em dezembro do ano passado.
depois que o Tribunal de Contas do Estado apontou aí irregularidades nesse contrato. É um serviço essencial, né? Precisa continuar funcionando, por isso que mesmo com esse contrato rompido, né, a empresa continua operando na cidade, mas é motivo de reclamação dos passageiros. Como é que a senhora pretende resolver isso? O atual prefeito já anunciou que a licitação vai ocorrer entre o finalzinho desse ano e o início do próximo. O que a gente precisa fazer, assumindo o 1º de janeiro e já com o processo licitatório em andamento, é acompanhar de perto, para acompanhar a legalidade desse procedimento, atuar na confecção ali do planejamento para que o serviço tenha qualidade. E enquanto esse processo termina, a gente precisa buscar formas de melhorar o serviço junto à empresa vencedora e de diminuir os custos para as pessoas, para os usuários. Vamos falar de educação agora, candidata. A senhora propõe no plano de governo criar creches 24 horas, né? Pelo menos uma unidade que funcionaria 24 horas. Tem demanda para isso na cidade? A gente precisa esclarecer um pouco isso. Existe demanda, muita demanda de horário estendido e alguma demanda de período noturno. Como é que a gente pode resolver isso? Primeiro, focar no horário estendido, mesmo porque está no plano de governo que é sob demanda. O horário estendido ele é uma necessidade. Seria até que horário? Seria até às 6, até às 7, até às 8, vai depender realmente do horário de trabalho dessa mãe. A criança que sair às 8, ela não vai entrar às 7 da manhã. É no período ali que os pais trabalham, é mediante demanda. Só que existe em diversas cidades o horário estendido que realmente a criança fica com a professora fazendo as atividades pedagógicas. O período noturno, a gente acha que não tem demanda, mas se a gente pensar nos hospitais, a maioria dos profissionais são mulheres, enfermeiras, técnicas de enfermagem, e muitas deixam os filhos dormindo sozinhos em casa. Algumas têm medo, algumas gostariam de ter um lugar seguro para que a criança pudesse dormir. Mas aí o nome creche não é adequado, seria um equipamento ligado à Secretaria de Assistência Social para que a criança passe a noite em segurança. Claro que é mediante demanda, é para a mãe que precisa deixar à noite, mas isso não impede, a criança não vai deixar de frequentar a creche ou a escolinha durante o dia pelas questões pedagógicas. Seriam para aquelas que precisam, sempre mediante demanda. Candidata, a senhora disse também ali no plano de governo, né, que pretende trazer para Franca uma unidade do Instituto Federal, né, que é uma marca do governo do PT, foi criado lá em 2008 durante o governo Lula. A senhora acha que consegue? Tem algumas cidades que o processo fica emperrado. Essa proximidade ajuda? Essa proximidade ajuda. Eu estive em Brasília 2 vezes nos últimos meses e a gente conversou justamente sobre o Instituto Federal. Quase veio para Franca já há alguns anos, teve um problema ali na escolha de terreno, doação de terreno, a transação acabou não se efetuando, mas eu garanto que a gente, junto com o governo federal, traz um Instituto Federal para Franca. A senhora acha que a cidade teria vocação para receber quais cursos, por exemplo? Eu penso muito, claro que a gente vai fazer um estudo, mas eu acredito muito na questão tecnológica. Franca está virando um polo de e-commerce e de TI, que a gente precisava de cursos de tecnologia na nossa cidade, técnicos e de graduação também, além das nossas vocações, que são as profissões que se envolvem com café, com calçado, que já faz parte da nossa cultura lá. Candidata, vamos falar de segurança pública agora. No plano de governo da senhora, a senhora também propõe aumentar o efetivo da Guarda Municipal, com o aumento desse efetivo investir em treinamento. Hoje são 62 oficiais que a Prefeitura tem. Quantos que a senhora acredita que serão necessários? Eu acredito que seriam necessários mais do que a nossa folha de pagamento vai comportar contratar. Nós precisamos, com responsabilidade fiscal, contratar um número máximo possível. Eu acredito que se a gente conseguir dobrar, já vai ser um avanço muito grande. A Guarda Civil acumula muitas funções, eles trabalham muito, os nossos guardas são muito esforçados, mas a gente precisa que tenham mais deles para que o trabalho, de fato, seja efetuado e que eles não se sobrecarreguem tanto, eles estão trabalhando muito. Vamos falar agora de um outro problema que é uma realidade em Franca, também em outros municípios, que é a população em situação de rua. Um próprio levantamento da Prefeitura aponta entre 600 e 700 moradores em situação de rua.
Tem o Centro Pop na cidade, é motivo de reclamação de quem mora ali naquela região. O que a senhora faria se for eleita, né? Vai manter o Centro Pop ou de que maneira a senhora buscaria atender essas pessoas? A gente tem personificado o problema da população em situação de rua no Centro Pop. Mas o Centro Pop não é o problema. O Centro Pop é um dos equipamentos previstos na Política Nacional para a População em Situação de Rua. O problema é gravíssimo, complexo, soluções simples normalmente são falaciosas. A gente precisa atuar em diversas frentes. Primeiro, separar o joio do trigo. Eu ouço muito meus colegas candidatos falar de crime, que tem criminosos. Os crimes precisam ser investigados pela Polícia Civil, eles precisam ter o patrulhamento da Polícia Militar e a Justiça precisa julgar eventuais criminosos que estejam lá. Se tem alguém queimando o fio na frente do Centro Pop, a polícia precisa ir pegar em flagrante e resolver essa situação. Então, para os criminosos, a gente tem que atuar com o rigor da justiça. Só que ali no meio, existem pessoas com problema de saúde mental, existem pessoas que foram para lá por conta de desemprego, de pobreza. Então, o problema é multifatorial. O que eu proponho para diminuir o número de sofrimento da população em situação de rua são os 3 T's, que é o teto, tratamento e trabalho. Unindo esses 3, a gente já teve cidades que conseguiu diminuir o consumo de crack, por exemplo, que foi o município de São Paulo há uns 10 anos atrás. Hoje voltou, mas naquele momento que aplicava os 3 T's, diminuiu. Então, os 3 T's, teto, Franca já conta com o programa Moradia Primeiro. A gente precisa aprimorar. Não tem como ter dignidade morando na rua, é preciso ter um teto. É preciso de tratamento, porque, de novo, a gente está falando de saúde mental, que é um problema não só da população em situação de rua, mas de toda a cidade de Franca. Nós não temos um CAPS infantil, por exemplo. Então, a gente precisa tratar da saúde mental da cidade como um todo e, claro, ofertar o tratamento necessário para quem está fazendo uso abusivo de drogas. E o trabalho, eu acredito muito em conjugar o trabalho, para que a gente crie frente de trabalho, para que essa população em situação de rua retome a dignidade, retome a sua vida e a sua vida normal, como era antes deles chegarem nessa situação de ir para a rua. Mas tudo isso é trabalhoso, leva tempo, e isso tudo conjugado com trabalho de habitação, de educação, de segurança alimentar, de emprego, para que a gente não tenha mais pessoas precisando estar em situação de rua. Então, é um trabalho difícil, complexo, multifatorial, que não termina rápido, não existe solução simples, mas que a gente, trabalhando com muita vontade, consegue, se não resolver, diminuir muito. Candidata, ainda falando nessa área mais assistencial, a senhora prevê ali no plano de governo implantar pelo menos um restaurante popular em cada região da cidade. Como é que seria esse modelo? É um bom prato, algo diferente? É o Bom Prato. O Bom Prato é um excelente programa do governo estadual. A gente precisa sentar com o governo estadual e conseguir trazer mais bons pratos, mas também existem outros do governo federal. O importante é a gente ter restaurantes populares e eu penso em conjugar com a agricultura familiar, incentivar a agricultura familiar da região e que esses produtos sejam adquiridos desses produtores locais, inclusive para girar a economia aqui. Candidata, a gente sabe que cultura é um direito constitucional. A senhora também prevê ali no plano de governo recriar a Secretaria Municipal da Cultura, destinar 2% do orçamento para a pasta. Um valor bem significativo se a gente considerar que o orçamento previsto para a Franca no que vem é 1 bilhão e 600 milhões de reais. O orçamento de 2025 está votado e isso não vai acontecer em 2025 e é algo que a Câmara precisa aprovar. Mas é algo que politicamente eu vejo com muito bons olhos. Existe um estudo da Fundação Getúlio Vargas de 2022 que estudou o impacto da Lei Aldir Blanc, que é um programa do governo federal que injeta dinheiro na cultura do município. E esse estudo avaliou que cada R$1 investido em cultura retorna R$1,67 para o município. Porque são muitos empregos, da pessoa que cuida da luz, da roupa, da maquiagem, os atores, os artistas envolvidos, a pessoa que vende pipoca, a pessoa que limpa no final. Toda essa economia que gira
retorna para a cidade. E existem outros estudos, eu trouxe esse que é o mais recente, mas se a gente der uma pesquisada, tem estudos de diversas leis de incentivo à cultura. Então, cultura é um investimento de rodar a economia. Vou interromper a senhora agora, porque a gente está no minuto final. A partir de agora, a senhora tem 1 minuto, então, para suas considerações. Eu vou usar esse momento para agradecer a toda a população que acompanha. É um momento muito importante para a democracia, a gente ouvir os postulantes ao cargo da prefeitura, de prefeito, de prefeita. E, de novo, lembrar da importância de mulheres na política, a importância da simbologia de Franca ter 200 anos, nunca ter eleito uma mulher, e da gente pensar o quanto isso impacta na vida das mulheres, na falta de políticas públicas para mulheres. Então, eu acredito muito que eleger uma mulher, me eleger para essa função, a gente vai poder ter um outro olhar, um olhar mais humano, mais afetuoso e cuidar das nossas pessoas. A senhora tem ainda 17 segundos. Então é isso, dia 6 de outubro, votem 13, vote Mariana Negri, minha vice Flávia Mildres do PCdoB, 2 mulheres de muita coragem para lutar por Franca. Obrigado, candidata. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade. Encerramos o ciclo de sabatinas com os candidatos a prefeito de Franca. Esperamos ter contribuído com você, eleitor francano, na escolha do seu candidato. A partir de segunda-feira, o SP Record vai receber os candidatos a prefeito de São Carlos. O primeiro, definido por sorteio, é Mário Casale, do Partido Novo.